The mermaid, the most enchanting creature in the sea. 40 anos depois do parlamento sueco ter decidido, por unanimidade, mudar a homogenia Suécia de outrora para um país multicultural, os crimes violentos tiveram um crescimento de 300% e os estupros de 700%. A Suécia já está em segundo lugar em estupros, perdendo apenas para Lesoto no sul da África. Chama a atenção o fato do relatório não tocar na questão do background dos estupradores. Contudo, é necessário ter em mente que nas estatísticas, a segunda geração dos imigrantes são considerados suecos. Em um impressionante número de casos, os tribunais suecos demonstraram compaixão pelos estupradores, absolvendo suspeitos que alegavam que a menina queria ter sexo com 6, 7 ou 8 homens. A estação de rádio da internet Granskningsverige perguntou aos importantes jornais Aftonbladet e Expressen por que eles descreveram os criminosos como suecos quando na verdade eram somalis sem cidadania sueca. Eles ficaram muito ofendidos quando questionados se sentiam alguma responsabilidade de avisar as mulheres suecas para ficarem longe de determinados homens. O jornalista perguntou por que isso deveria ser responsabilidade deles. Em 1975 o parlamento sueco decidiu, por unanimidade, mudar a homogeneia da Suécia de outrora em um país multicultural. Após 40 anos, as dramáticas consequências desse experimento estão emergindo. Crimes violentos aumentaram 300%. Se examinarmos os números de estupros, o aumento é ainda pior. Em 1975 foram prestadas queixas à polícia de 421 estupros. Em 2014 foram 6.620. Um aumento de 1.472%. A Suécia já está em segundo lugar na lista global de estupros. De acordo com um levantamento de 2010, a Suécia com 53,2 estupros por 100 mil habitantes perde apenas para o minúsculo Lesoto no sul da África com 91,6 estupros por 100 mil habitantes. Incidência de estupros por 100 mil habitantes, comparação por país, selecionados países no topo e na base, estatística de 2012 do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes. Imagem, Wikimedia Commons, de acordo com os números publicados pelo Conselho Nacional Sueco de Prevenção ao Crime, Brottsförebyggande Rådet, conhecido como BRA, agência subordinada ao Ministério da Justiça, 29 mil suecas, em 2011, relataram que foram estupradas, o que indica que são prestadas queixas à polícia em menos de 25% dos casos. Explanações esquisitas. Em vez de tomar providências em relação ao problema da violência e do estupro, os políticos suecos, autoridades e a mídia fazem o possível para racionalizar os fatos. Seguem algumas dessas explanações. Os suecos estão mais inclinados a denunciar crimes. A lei mudou, de modo que mais crimes sexuais são agora considerados estupro. Os suecos não estão conseguindo lidar com o aumento da equidade dos sexos e reagem com violência contra as mulheres, talvez a mais fantasiosa de todas as justificativas. Um mito feminista de longa data é que o lugar mais perigoso para uma mulher é a sua própria casa, onde a maioria dos estupros são cometidos por algum conhecido. Essa alegação foi refutada pelo relatório do BRA. Em 58% dos casos o criminoso era totalmente desconhecido da vítima. Em 29% dos casos o criminoso era conhecido e em 13% dos casos o criminoso era próximo da vítima. O BRA relata que não há diferença significativa entre mulheres com background sueco ou estrangeiro quando se trata do risco de ser estuprada. Chama a atenção o fato do relatório não tocar na questão do background dos estupradores. Sem paralelo nos idos de 1975, o ano em que os políticos decidiram que a Suécia deveria se tornar multicultural, a população sueca era de 8.208.442 habitantes. Em 2014 ela aumentou para 9.743.087, um crescimento de 18,7%. O crescimento se deve exclusivamente à imigração, já que as suecas dão à luz a 1,92 filhos comparado à média de 2,24 das imigrantes. Contudo, é necessário ter em mente que nas estatísticas, a segunda geração dos imigrantes são considerados suecos. O recente crescimento da população sueca não tem paralelo. Nunca antes na história do país o número de habitantes cresceu com tanta rapidez. A Suécia é atualmente o país com o crescimento mais rápido da Europa. Nos últimos 10 a 15 anos a maioria dos imigrantes veio de países muçulmanos como Iraque, Síria e Somália. Será que esse enorme ingresso de imigrantes pode explicar a explosão dos casos de estupro na Suécia? É difícil dar uma resposta precisa porque a legislação sueca proíbe registro com base na religião ou nos ancestrais. Uma explicação plausível é que, na média, os povos do Oriente Médio veem a mulher e o sexo de maneira totalmente diferente da dos escandinavos. E apesar do esforço do establishment sueco em convencer a população de que todos aqueles que aportam em solos suecos se tornam exatamente iguais àqueles que estão aqui por dezenas de gerações, os fatos apontam para uma direção completamente diferente. O último levantamento estatístico sobre a criminalidade dos imigrantes comparado com o dos suecos foi realizado em 2005. Os resultados não são quase nunca citados. Como se isso não bastasse, qualquer um que ousar falar desses resultados, como por exemplo nas redes sociais, é implacavelmente atacado. Denegrir grupos étnicos. Michael S.,
político do Partido Democrata Sueco, incentivou jornalistas suecos a se familiarizarem com o ponto de vista do Islã em relação às mulheres, com relação aos estupros que ocorreram na Praça Tahrir no Cairo durante a Primavera Árabe. Ele diz o seguinte: quando vocês jornalistas irão entender que está profundamente enraizado na cultura islâmica estuprar e maltratar mulheres que se recusam a respeitar os ensinamentos islâmicos. Há uma forte ligação entre estupros na Suécia e o número de imigrantes de países do Oriente Médio e Norte da África, MENA em inglês. Essa observação fez com que Michael S. fosse acusado de denegrir grupos étnicos Folkgrupp, o que é considerado crime na Suécia. Em maio do ano passado ele foi condenado, mas teve a pena de prisão e multa suspensa. A suspensão se deu devido ao fato dele não ter nenhuma condenação anterior. Houve um recurso contra o veredito em um tribunal superior. Por muitos anos Michael S. morou em países muçulmanos. Ele está bem familiarizado com o Islã e como o Islã vê as mulheres. Em seu julgamento ele apresentou provas de como a lei da Sharia lida com estupro e estatísticas indicando que os muçulmanos estão superrepresentados entre os estupradores na Suécia. Mas o tribunal decidiu que fatos não são relevantes. O tribunal, Tingsrätten, observa que o fato do pronunciamento de Michael S. corresponder à verdade ou não, ou parecer ser verdade para Michael S., não tem importância nesse caso. A declaração de Michael S. deve ser julgada com base no timing contexto. Na época do delito, Michael S. não citou nenhum levantamento reconhecido nem fontes islâmicas. Foi somente por conta de seu indiciamento que Michael S. tentou encontrar sustentação em pesquisas e escritos religiosos. Por esta razão, segundo o tribunal, o pronunciamento de Michael S. obviamente não fez parte de uma exposição equilibrada, saklig, ou digna de confiança, vederhäftig. O pronunciamento de Michael S. deve, portanto, ser visto como uma forma de desprezo em relação aos imigrantes de fé islâmica. Provas estatísticas. O que se pode concluir das estatísticas disponíveis? Como parte das provas apresentadas no tribunal por Michael S., ele fez uso de todas as estatísticas ao seu dispor sobre a criminalidade de imigrantes na Suécia antes que as autoridades responsáveis pelas estatísticas parassem com as avaliações. Michael S. tentou encontrar respostas para duas perguntas. Há alguma relação entre a incidência de estupros e o número de pessoas com background estrangeiro na Suécia? Há alguma relação entre a incidência de estupros e algum grupo específico de imigrantes na Suécia? A resposta às duas perguntas foi um inequívoco sim. 21 relatórios de pesquisas dos anos de 1960 até hoje são unânimes em suas conclusões, não importa se o cálculo foi realizado levando em conta o número de estupradores ou suspeitos de estupro, homens de descendência estrangeira foram superrepresentados em relação aos suecos. E essa maior representação daqueles com background estrangeiro continua aumentando. 1960 aos anos de 1970 1,2 a 2,6 vezes mais que os suecos anos de 1980 a 2,1 a 4,7 vezes mais que os suecos anos de 1990 a 2,1 a 8,1 vezes mais que os suecos anos 2000 a 2,1 a 19,5 vezes mais que os suecos ainda que fossem ajustados quanto às variáveis como idade, sexo, posição social e residência. A enorme discrepância entre imigrantes e suecos se mantém. Relatórios de pesquisa sobre crimes na Suécia se tornaram uma raridade, mas nos 18 relatórios feitos entre os anos de 1990 e os anos 2000, 11 lidaram com estupro. 2 dos relatórios tratam da relação entre estupro e imigração e ambos confirmam que há uma ligação. Os dados estão disponíveis para as autoridades, políticos e imprensa, ainda assim eles insistem que os dados não refletem a realidade. Discrepância gritante. Como explicar então que em 2008, a Dinamarca, vizinha da Suécia, tinha apenas 7,3 estupros por 100 mil habitantes comparado com 53,2 na Suécia? A legislação dinamarquesa não difere muito da sueca e não há nenhum motivo aparente do porquê das dinamarquesas estarem menos dispostas a prestarem queixa do que as suecas. Em 2011, foram prestadas queixas à polícia de 6.509 estupros e apenas 392 na Dinamarca. A população da Dinamarca é cerca da metade da sueca, de modo que, ainda que fosse ajustada da sueca, a discrepância continuaria sendo considerável. Na Suécia as autoridades fazem de tudo para esconder a origem dos estupradores. Na Dinamarca o Departamento Oficial de Estatística do Estado, Estatística da Dinamarca, revelou que em 2010 mais da metade dos estupradores condenados tinham background de imigrantes estrangeiros superrepresentados. Desde 2000 apareceu somente um relatório de pesquisa sobre crimes de imigrantes. O relatório foi realizado em 2006 por Anders Stillejaum da Universidade de Karlstad. Constatou-se que em 2002, 85% dos sentenciados a pelo menos 2 anos de prisão por estupro em Svervrat, um tribunal de recursos, eram estrangeiros de nascença ou segunda geração de imigrantes. Em um relatório de 1996 do Conselho Nacional Sueco de Prevenção ao Crime concluiu que os imigrantes do norte da África, Argélia, Líbia, Marrocos e Tunísia, são 23 vezes mais propensos a cometerem estupro do que os homens suecos. Os dados sobre homens do Iraque, Bulgária e Romênia são respectivamente 20, 18 e 18. Homens do resto da África são 16 vezes mais propensos a cometerem estupro, e homens do Irã, Peru,
Equador e Bolívia, 10 vezes mais propensos do que os homens suecos. Estupros coletivos. Uma nova tendência chegou à Suécia com força total nas últimas décadas. Estupro coletivo, virtualmente desconhecido na história criminal sueca. O número de estupros coletivos aumentou de maneira espetacular entre 1995 e 2006. Desde então não houve mais estudos sobre esse assunto. Um dos piores casos ocorreu em 2012, quando uma mulher de 30 anos foi estuprada por 8 homens em um projeto habitacional para requerentes de asilo na pequena cidade de Mariannelund. A mulher era conhecida de um homem do Afeganistão que morou na Suécia por alguns anos. Ele a convidou para sair. Ela aceitou. O afegão a levou a um conjunto habitacional para refugiados, deixando-a lá totalmente indefesa. Durante a noite ela foi estuprada repetidamente pelos requerentes de asilo e quando seu amigo voltou ele também a estuprou. Na manhã seguinte ela conseguiu chamar a polícia. O promotor público da Suécia classificou o incidente como o pior crime de estupro da história criminal sueca. 7 dos acusados foram sentenciados de 4,5 a 6,5 anos na prisão. O cumprimento da pena normalmente é reduzido por 1/3 do tempo, de modo que logo eles estarão prontos para novos ataques, presumivelmente contra mulheres infiéis. Em casos de estupro coletivo, tanto os acusados quanto as vítimas são, com muita frequência, jovens e quase sempre os criminosos têm background de imigrantes, na maioria dos casos de países muçulmanos. Em um impressionante número de casos os tribunais suecos demonstraram compaixão pelos estupradores. Diversas vezes os tribunais absolveram suspeitos que alegavam que a menina queria ter sexo com 6, 7 ou 8 homens. Um incidente memorável ocorreu em 2013 no subúrbio de Tensta em Estocolmo. Uma menina de 15 anos ficou trancada enquanto 6 homens de descendência estrangeira mantinham relações sexuais com ela. O tribunal de primeira instância condenou os 6 acusados, porém o tribunal de recursos os absolveu porque não houve violência e também porque a corte entendeu que a menina não estava em uma situação em que não podia se defender. No mês corrente a grande mídia sueca relatou um violento estupro coletivo na balsa finlandesa Morela, na travessia entre Estocolmo e Abo na Finlândia. Manchetes com letras garrafais diziam aos leitores que os criminosos eram suecos. Vários homens suecos são suspeitos de estupro na balsa da Finlândia Dagens Nyheter. 6 homens suecos 6 suecos presos por estupro em uma balsa Expressen. 8 suecos suspeitos de estupro em uma balsa Swedish News Agency. Observando com mais atenção, ficou evidente que 7 dos 8 suspeitos eram somalis e o outro iraquiano. Nenhum deles tinha cidadania sueca, de modo que nem sob esse aspecto eram suecos. Segundo testemunhas, o grupo estava na balsa à procura de sexo. A polícia liberou 4 deles, mas ainda são suspeitos, enquanto os demais, todos somalis, continuam presos. A estação de rádio da internet Granskningsverige perguntou aos importantes jornais Aftonbladet e Expressen por que eles descreveram os criminosos como suecos quando na verdade eram somalis. Isso é irrelevante, disseram os jornalistas. Eles ficaram muito ofendidos quando questionados se sentiam alguma responsabilidade de avisar as mulheres suecas para ficarem longe de determinados homens. O jornalista perguntou por que isso deveria ser responsabilidade deles. Se as mulheres soubessem, talvez pudessem ter ficado longe desses homens e evitado o estupro, disse o repórter do Granskningsverige. Foi quando o jornalista imediatamente desligou o telefone. Estupraram uma mulher em uma cabana Aftonbladet.